Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E o tema de hoje é Sistema Sensorial. Iremos falar sobre o tato, paladar, olfato, audição e a visão, os nossos 5 sentidos. Esses 5 sentidos fazem parte do sistema sensorial, que é responsável por captar informações do ambiente e nos adaptar a nossas necessidades, ok? E aí na aula de hoje a gente vai ter como foco a visão, é o primeiro sentido que iremos estudar. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, como eu disse, vamos estudar os sentidos. Através dos órgãos dos sentidos, o ser humano é capaz de identificar os fatores ambientais compatíveis com suas funções vitais. Mas quais são esses órgãos dos sentidos? Nós temos os olhos, que são responsáveis pela nossa visão, a boca, principalmente a língua, para o nosso paladar, a orelha para a audição, o olfato é o nariz, né? E o tato está relacionado com a pele, com a mão, ok? Esses órgãos do sentido, qual é a função deles? Detectar e perceber estímulos do ambiente, ok? Ouvir, né, perigo, ver perigo, sentir cheiro das coisas próximas, ok? E aí ele vai detectar essas informações e vai conduzir ao sistema nervoso central, de maneira que a gente possa compreender aquelas informações detectadas e ver a sua importância, principalmente a nossa segurança, nosso bem-estar, ok? Isso a partir de uma rede de nervos, beleza? Como vocês podem aí observar a imagem, né? Esses órgãos do sentido vão estar capturando essas informações do meio ambiente, ok? E vão levar até o nosso sistema nervoso central, ok? Beleza? Então vamos continuar. Bom, podemos agrupar as estruturas sensoriais em 3 categorias. Quais são elas? Receptores de distância, receptores de contato e proprioceptores. Vamos olhar cada um. Primeiro vamos para os receptores de distância. Os receptores de distância são aqueles que estão relacionados a uma certa distância. O nome já é autodescritivo, ok? Temos a visão, o olfato e a audição. Os olhos, né, que vai nos permitir observar objetos a longa distância, como curta distância, mas também a longa distância, o que nos facilita, porque se a gente vê algo, tipo um leão vindo a 1 quilômetro de você, tá, 1 quilômetro a uns 100 metros, você, né, consegue observar e vai fugir, ok? Cavidades nasais, o olfato, né? O nariz vai detectar odores, que aquilo é perigoso, né? A orelha, a audição, vai permitir que você ouça também se há algo perigoso, detectar informações, né? As pessoas conversando, exemplo. Agora vamos para os receptores de contato. Nos receptores de contato nós temos o tato, a temperatura e o paladar. O tato está relacionado com as terminações nervosas. Terminações nervosas, você vai sentindo objetos, aquele objeto é pontiagudo, você vai ter cuidado, porque se você apertar muito um objeto pontiagudo pode se machucar. Temperatura, né, está relacionada também se a pele que está relacionada ao tato, como assim? Você pega em uma determinada superfície, observa que está quente, e por estar quente pode queimar a sua pele, você vai ficar pegando? Não. A mesma coisa o frio, né? Às vezes a gente fica, é frio, né? Não tem problema, mas gelo queima, né? Então tem que ter cuidado.
E no paladar nós temos as papilas gustativas, né? Que a gente vai encontrar já essas papilas gustativas na nossa língua. A gente tem diferentes partes da língua que são responsáveis por sabores específicos, sabor salgado, doce, o amargo, o azedo. E aí, quando o alimento entra em contato com essas partes da nossa língua, né, os nervos presentes nelas vão ser responsáveis por levar a informação no nosso cérebro para que a gente consiga compreender que aquele alimento ele pode ser doce, ele pode ser salgado, ok? A partir do contato entre o alimento e as papilas gustativas que vocês vão encontrar na língua de vocês. Agora vamos para os proprioceptores. Nós temos os músculos, as articulações e os tendões, belezinha? Então vamos continuando. Como mencionado, a visão será o primeiro sentido que a gente vai estudar, tá? Os bulbos ou glóbulos oculares são as estruturas responsáveis pela visão, ou seja, o que eu acabei de dizer é que os olhos são responsáveis pelo sentido da visão, né? Os nossos olhos nos permitem visualizar o que está à nossa volta. Mas qual é a função? Bom, ele vai receber estímulos luminosos do meio ambiente e vai converter esses estímulos em impulsos elétricos, que serão direcionados ao nosso cérebro e aí será codificada a mensagem. Você vai identificar o que é aquilo que você está visualizando. Já não entendi nada. Bom, seus olhos, seus lindos e belos olhos, eles são responsáveis pela entrada de estímulos luminosos. A luz entra pelo seu olho. E quando ele entra, ele vai até a retina. Na retina, vai encontrar os bastonetes, que serão responsáveis em converter aquela informação que está chegando em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos serão conduzidos até o nosso cérebro e aí vai ser o quê? Compreendido o que é aquilo que você está visualizando. Você vai conseguir codificar aquela informação, você vai decifrar a informação que está entrando pelo seu olho. Mas vamos entender um pouco mais então, sobre as estruturas e outras características da visão e dos olhos, beleza? Então, bora lá. Então, gente, vamos ver quem? Os olhos, que são os órgãos do nosso sentido da visão, beleza? Aqui nós temos a imagem de dois olhos. O primeiro é o mais externo e o segundo é a parte interna do nosso olho visto de lado. Aqui nesse daqui, que é visto na frente, que é a parte externa, é de fácil visualização quem? A pupila, que é essa parte pretinha do nosso olho, tá? Essa região aqui que eu estou apontando agora, que ela é semelhante a um orifício, que apresenta um certo diâmetro, beleza? E esse orifício aqui, ele está entre a córnea e o cristalino, que a gente vai ver daqui a pouco quem é a córnea e quem é o cristalino, ok? A pupila está entre a córnea e o cristalino. Essa parte aqui colorida é a íris, ok? Ela é responsável por regular a quantidade de luz que entra no nosso olho, ok? A gente vai ver daqui a pouco, né? Que quando a quantidade de luz é grande, ela vai se contrai, ela se fecha um pouco para diminuir essa entrada. E quando há pouca luz, ela abre, né? Para entrar mais e assim ficar fácil para a gente enxergar, beleza? E temos o esclerótica. A esclerótica é essa parte branca do nosso olho, ok? Ela é a camada mais externa do globo ocular e apresenta fibras de sustentação. Aqui, já falando assim da esclerótica, né? Nós temos três membranas, ok? Três camadas no nosso globo ocular. Essa mais externa, que é a esclerótica, que eu acabei de falar.
a intermediária, que é o coróide, que apresenta essa coloração vermelha devido à quantidade de vasos sanguíneos presentes nessa região. E nessa parte amarelada, nós temos a retina. A retina é o local onde que vai ser projetado a imagem que você está visualizando. Na retina, ela é composta de várias células fotossensíveis, ok? E também ela é a camada mais interna, né? O que são essas células fotossensíveis? São células que vão identificar as cores, né? Diferenciar as cores e também vão identificar aquilo que você está visualizando e vão transformar aquela informação em impulsos nervosos que serão conduzidos pelo nervo óptico, vão passar aqui pelo nervo óptico para ir até o cérebro e o cérebro codificar aquela informação, aquele impulso nervoso, aquela informação, ok? E na retina eu vou ter as células fotossensíveis. Quais são elas? Os bastonetes e os cones, que vão identificar e diferenciar as cores, beleza? Então, já falei da esclerótica, já falei do nervo óptico, da retina, do coróide, da íris. Agora vamos falar da córnea, ok? Essa parte aqui é a córnea. Ela é a parte transparente da esclerótica, que ela é essa parte transparente aqui da esclerótica. Temos também o cristalino, ok? Essa parte aqui branquinha, o cristalino. O cristalino, ela é basicamente uma lente elástica e biconvexa, ok? O que significa ser biconvexa? É que ela apresenta duas faces, ok? Que são responsáveis por focalizar a imagem na retina. Esta partezinha, que é o cristalino, ele vai ser responsável por focar a imagem, para a gente ver mais nitidamente. Só que algumas pessoas, né, têm alguns problemas de visões que a gente vai ver mais adiante, tá? Que a gente precisa de uma lente a mais, além, né, do cristalino, para que a gente consiga focar a imagem e poder visualizá-la corretamente, beleza? E também eu tenho o humor-vítreo. O humor-vítreo é uma substância incolor e gelatinosa, ok? Que possui uma pressão controlada, que vai manter o formato arredondado do nosso olho. E ele está em contato direto com a retina e o cristalino, beleza? Vamos ver aqui o percurso que a luz faz, né, para que a gente consiga observar um determinado objeto. Lembrando, para a gente enxergar é necessário de luz. Se não tiver nenhum ponto iluminado, a gente não vai conseguir enxergar. É por isso que quando está tudo escuro, você não consegue ver nada. Mas se abrir uma flechinha de luz, você já consegue visualizar um pouco no ambiente, beleza? Então, imagine aqui um objeto. Esse objeto está sendo iluminado, beleza? E aí ele vai enviar ondas luminosas para o nosso olho. Nosso olho vai captar esses estímulos luminosos. Primeiro, ele vai passar pela córnea, ok? Que vai desviar os raios luminosos que chegam por lá. Depois que ele passa pela córnea, ele vai para o cristalino. E o cristalino vai fazer o quê? Vai focar os raios luminosos, ok? Lembrando, o cristalino é uma lente, né? A gente viu, né? Que é uma lente biconvexa, que vai ter a função de focar os raios luminosos que entraram no nosso olho.
E aí esses raios luminosos vão projetar a imagem que você está visualizando exatamente na retina. Porém, uma observação: a imagem que é projetada na retina, ela é menor do que a observada, no caso aqui é só observada, e ela vai estar de cabeça para baixo. Tia do céu, a imagem que é projetada na retina está de cabeça para baixo? Exatamente. E como é que eu visualizo bem direitinho? Não vejo nada de cabeça para baixo. Você não você não vê de cabeça para baixo, vamos dizer assim, os objetos, porque o seu cérebro vai receber os impulsos nervosos que são formados na retina, né? É formados impulsos nervosos, a mensagem dessa imagem vai passar, né? Pelo, é, pelo por essa partezinha que é o nervo óptico, lembrei o nervo óptico, que a imagem vai passar para o nervo óptico, que vai ser levado ao cérebro, e aí ele vai traduzir. Na hora que ele vai traduzir, não estava investido, ele vai virar e vai ficar, né, da forma que estava inicialmente. Então, é projetado, ó, a imagem está assim, ela é projetada de cabeça para baixo, ou seja, invertida, e menor que aquele objeto que você está visualizando. Mas como é que eu visualizo bem direitinho? Porque o nosso cérebro vai, né, desinverter e vai ficar da forma direita, beleza? Isso é graças ao quê? Ao nosso cérebro. Ele recebe a informação e traduz essa informação e aí a gente visualiza como está, de forma direita. Como eu falei, aqui eu vou mostrar para vocês os cones e os bastonetes, né? E também em relação à pupila, né? Como eu falei, aqui nós temos a pupila e nós temos quem? A íris, né? Aqui a pupila. Ele é um orifício que ele pode ser dilatado, tá? E aí, essa dilatação em si, ela vai ocorrer graças à íris. Porque é a íris que tem a função de deixar mais luz entrar no seu olho ou menos luz entrar no seu olho. Quando tá muito claro, ela se contrai. Olha aí, ela vai se contrair, Penela. Contrair, fechou. Contrair é fechar, tá? Ela vai se fechar mais, porque tá muito claro. E aí, se estiver muito escuro, ela vai abrir mais para que os raios luminosos possam entrar e você possa observar aquilo que você está querendo observar. E aqui na retina, como nós falamos anteriormente, nós temos as células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes. Aqui você consegue observar, né, os cones e os bastonetes, que vão diferenciar o que? As cores, beleza? Bom, acabamos de ver as várias estruturas do nosso olho, né? Como ocorre a projeção das imagens para transformar em impulsos nervosos para levar para o nosso cérebro, para a gente poder identificar as imagens, né? Mas, como a gente viu, existem várias estruturas. E como essas estruturas, se uma delas apresentar algum problema, pode causar algumas doenças ou problemas na visão, como a gente vai ver mais adiante, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre os problemas oculares. O primeiro que a gente vai ver é a catarata. A catarata é a perda de transparência do cristalino do olho por infiltração de um material branco e opaco, que vai tornar a visão opaca. Observe aqui. Aqui nós temos um olho normal, ok? Aqui nós temos um olho com catarata.
catarata, que se vocês observarem, né, você vai ter um material branco que ele vai estar, né, nessa região aqui, próximo assim da íris, não, bem na íris, assim, mas na pupila, né? Você pode visualizar aqui. Que aí esse material branco, né, ele vai estar impedindo a entrada dos raios luminosos. Com isso, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar, tá? Antes de falar sobre o tratamento, queria falar que esse tipo de doença, ela pode, ela normalmente, né, acontece em pessoas com mais idade, mas algumas pessoas podem nascer já com catarata, tá? Mas aí a gente tem o tratamento, que é o que? Substituir a lente natural, né, o cristalino, por uma artificial. Isso a partir de um processo cirúrgico. Esse processo cirúrgico ele é seguro e simples, tá? Depois que você faz, né, esse processo cirúrgico, precisa ficar em um período de descanso, mas é como qualquer outra cirurgia. É um processo, uma cirurgia bem simples, beleza? E aí eu quero ressaltar bem isso, que normalmente as pessoas relacionam a catarata apenas a pessoas idosas, pessoas com certa idade, mas isso é errado, porque crianças podem nascer, né? Bebê pode nascer já com catarata, beleza? E aí vai ter que fazer essa substituição do cristalino, da nossa lente natural, do nosso olho, tá? Por que, tia, que eu tenho que substituir? Porque devido a essa substância branca, a quantidade de luz que entra no seu olho vai ser menor. E com isso você vai ter dificuldade de observar os objetos. Beleza? Fácil, né? Então vamos ver o outro problema ocular que pode ocorrer. Vamos falar de outro problema ocular, que é a conjuntivite, ok? A conjuntivite ela é uma irritação ou uma inflamação da conjuntiva que provoca forte coceira e vermelhidão, como você pode observar na imagem. Eu, né, já peguei conjuntivite. É muito ruim. Esse tipo de doença, ela é muito comum, né? Essa irritação e essa inflamação, ela é muito comum e é bem facinho de pegar. Tem que ter muito cuidado, né? De não ficar muito perto de pessoas que estão com conjuntivite, principalmente entrar em contato com o líquidozinho, o puizinho que sai na conjuntivite. Ele, além de deixar o olho avermelhado, tem um acúmulo de pus, né, nas extremidades do olho, beleza? No meu caso, inicialmente o meu olho inchou muito, ficou muito inchado, eu não conseguia piscar o olho direito e ficou bem maior que o outro. E aí depois, quando foi diminuindo o inchaço, ele ainda continuou por muito tempo vermelho, bem vermelho. Deu um medinho, e a gente tem que falar a verdade. Normalmente, a conjuntivite ela é causada por substâncias alérgicas, corpos estranhos ou mesmo micro-organismos, né? E provoca um aumento de secreção e afluxo de sangue, ok? Como eu disse, né, vai ter uma quantidade de secreção nos cantos dos olhos. Qual é a forma de tratamento? O uso de colírio sob prescrição médica, higienização, lavagem cuidadosa das mãos, além de não coçar a região afetada. Não coçar é extremamente importante. É difícil? Muito, porque fica pinicando, fica coçando, que é muito, muito chato. Mas tem que ter bastante cuidado. No meu caso, além de colírio, eu utilizei antibiótico, um antibiótico em pomada, tá? Eu tive que tomar não, né? Passar um antibiótico, eu passava a pomada na parte assim, bem assim,
dentro assim do meu olho. Era muito ruim. Por isso que tenha bastante cuidado, tá? Principalmente nós que tem mania de pegar no rosto, né? Às vezes a gente tá com a mão suja e coça o olho e tal. A alergia também, além da alergia, também pode cair um cisco e você fica coçando, coçando, pode causar uma irritação. Deve ter bastante cuidado. Vamos ver aqui os tipos de conjuntivite. Inicialmente, nós temos o olho normal, né? E você pode observar que está bem direitinho, não tem nenhuma coloração, não tem nenhum pus. E nós temos a conjuntivite bacteriana, ou seja, uma conjuntivite causada por uma bactéria, tá? O olho ele vai ficar avermelhado, como vocês podem visualizar, e vai ter uma secreção amarelada, tá? Além dessa secreção amarelada, ela pode ter tanto essa cor como um amarelo esverdeado. O olho normalmente pode grudar, pode ser que você acorde e não consiga, né, abrir o olho, ok? E todos tem que ter cuidado para não passar para outras pessoas, tá? Que a única que não é contagiosa é a alérgica. A bacteriana e a viral é. A conjuntivite bacteriana é a partir de uma bactéria, a viral é a partir de um vírus, ok? O olho ele também fica meio avermelhado e também vai coçar bastante, vai grudar, você pode dormir e ter dificuldade para abrir o olho depois. No meu caso, às vezes eu tinha que ir com os dedos para abrir o olho, porque meu olho não conseguia abrir, ok? E ela pode acontecer nos dois olhos. A bacteriana ela acontece em um ou em dois, que vai ocorrer nos dois olhos. E nós também temos a conjuntivite alérgica. Ela é muito parecida com a viral, ok? Além disso, ela pode ter congestão nasal, pode causar espirros. Normalmente o olho ele também fica avermelhado com uma secreção nos cantos do olho. A diferença assim é que não é contagiosa, beleza? Então esses são os três tipos de conjuntivite, beleza? Agora que a gente já falou dos problemas oculares, principalmente a catarata e a conjuntivite, a gente vai falar dos problemas de visão em relação à projeção da imagem, né? A gente vai ver que existe a possibilidade de projetar a imagem antes da retina, depois da retina, e isso se deve aos problemas de refração, ok? Aí nós temos a imétrope e temos a ametropia. A ametropia. O emétrope é quando o olho apresenta seu total poder de refração, que vai formar imagens precisas bem na retina. Então, é o que? É o, abre aspas, normal, fecha aspas. E temos a ametropia, que vai ser um processo diferente, porque a passagem do feixe de luz pelo globo ocular pode formar a imagem antes ou depois da retina, ok? Ela não vai ocorrer a formação na retina. E aí existem algumas doenças que são provocadas devido à ametropia, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. A gente vai falar da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo, beleza? Então, novamente, só para vocês diferenciar. A emetropia é quando a refração ela é total e a imagem é projetada na retina, e a ametropia é quando a refração ela não é total. Devido a isso, a imagem não vai ser projetada na retina,
ok? E aí a gente vai ver que existe imagem que é projetada antes da retina e depois da retina. E aí quando a imagem não é projetada na retina, é porque a pessoa tem um problema de visão. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver é a miopia. Ela ocorre quando a imagem é formada antes da retina. Isso devido muitas vezes ao alongamento do globo ocular. Observe aqui. Aqui nós temos o olho, um olho com uma visão normal, ou seja, a imagem projetada será bem na retina. Lembrando, a imagem ela é sempre invertida e diminui o seu tamanho, ok? Aqui na pessoa que é míope, tem miopia, a imagem projetada, ela ocorre antes da retina, ok? Ó, aqui eu tenho o objeto, os raios luminosos, entram pela córnea, passa pelo cristalino e a sua projeção da imagem ocorre antes da retina. E aí, quando ocorre antes da retina, nós temos a miopia. As pessoas que têm miopia, elas têm dificuldade de enxergar objetos mais distantes, ou seja, elas vão aproximar os objetos para que assim elas possam enxergar. Então, se eu estiver fazendo uma leitura e eu não estiver com minhas lentes ou meu óculos, eu preciso aproximar o livro para poder enxergar as letras. O olho, ele focaliza melhor as imagens mais próximas. Eu tenho que trazer essas imagens mais próximas para poder visualizar melhor. Como é que eu corrijo, né, esse problema de vista? Utilizando lentes divergentes. As lentes divergentes vão ser responsáveis por aumentar a distância, né, da imagem projetada, para que a imagem seja projetada exatamente na retina. É como se a lente divergente afastasse a imagem projetada até a retina e aí a imagem fosse projetada bem na retina para transformar em impulsos nervosos e ser conduzido ao cérebro, ok? Aqui nessa imagem a gente consegue observar mais ou menos como uma pessoa míope observa determinadas imagens, né? Aqui é uma imagem só. Uma pessoa que tem miopia entre 0 a 3 enxerga desta maneira. Uma pessoa que tem miopia moderada, que vai de 3 a 6 graus, enxerga dessa forma. Você já vê que está bem mais embaçado. E temos pessoas com alta miopia, que são aquelas que possuem um grau maior que 6. E aí, sem as lentes ou sem os óculos, ela vê uma imagem bem borrada. E quanto mais distante determinado objeto, menor vai ser o foco e mais borrado vai estar a imagem. Bom, agora hipermetropia, né? Vamos ver a hipermetropia. A hipermetropia ela ocorre quando a imagem é projetada após a retina. Isso devido a um achatamento do globo ocular. Vimos nesse instante que a miopia, a imagem é projetada antes da retina, isso devido a um alongamento no globo ocular. Aqui vai estar ocorrendo o que? Basicamente o inverso. A imagem, ó, aqui nós temos a visão normal, a imagem projetada, ela ocorre bem na retina, né, a visão normal. Numa visão de uma pessoa que tem hipermetropia, a imagem projetada, ela vai ocorrer pós retina. Como tá, a imagem projetada está sendo depois da retina, a pessoa não está tendo a projeção exatamente na retina. E qual é o problema? É na retina que nós vamos ter as células fotossensíveis que vão ser responsáveis, né, por identificar e diferenciar as colorações e também vai transformar nos impulsos nervosos para a gente poder compreender qual é essa imagem, beleza?
As pessoas que têm a hipermetropia, normalmente elas enxergam bem a distâncias longas, né? Porém, a próximo ele tem um desfoque, não consegue enxergar muito bem quando está perto, mas o quanto mais longe enxerga melhor. Normalmente a gente vai corrigir esse tipo de problema com uma lente convergente. O que é que a lente convergente vai fazer? A lente convergente vai trazer a imagem para a retina. A gente viu na passada que a divergente, ela funciona, entre aspas, como se ela estivesse afastando a imagem para a retina. O que a lente convergente vai fazer? Vai fazer o inverso, vai puxar a imagem para a retina, vai trazer a imagem para a retina, né? Puxando o foco para bem mais antes da retina, para que assim seja projetada bem na retina, porque como pode visualizar, tá fora aqui da retina, beleza? E aqui a gente consegue visualizar como uma pessoa normal enxerga essa imagem, enxerga esse momento, e uma pessoa com hipermetropia, como é que ela observa essa família. Se vocês observarem bem, assim, as pessoas que estão mais próximas a ela não consegue visualizar muito bem, fica meio desfocado. Quanto mais próximo, mais desfocado é. Enquanto que aquelas pessoas que estão mais longe, ela consegue visualizar melhor. A hipermetropia nada mais é do que o inverso da miopia. Lembrando, a miopia, ela vai ocorrer o que? A pessoa não enxerga de longe, mas enxerga o quanto mais próximo estiver dela. A hipermetropia, quanto mais distante, ela enxerga melhor, ela foca melhor, e quanto mais perto, vai ficar mais desfocada e vai ter dificuldade de enxergar. É o astigmatismo. O astigmatismo ocorre quando a superfície da córnea ela é irregular, como se houvesse mais de uma lente nessa superfície. Em consequência disso, os raios atravessam de forma desordenada e, por não constituírem um feixe uniforme, resultam em imagens desfocadas. O indivíduo com astigmatismo enxerga as imagens como se estivessem borradas, tanto as próximas quanto as distantes. Para corrigir o astigmatismo, você deve usar lentes cilíndricas. Observe aqui, eu tenho o meu olho normal, né? A imagem projetada é na retina, ok? E eu tenho a pessoa que tem astigmatismo, tá? Quem tem astigmatismo, no lugar de ter um foco de luz só, vai ter vários focos de luzes. Como vai ter vários focos de luzes, a imagem vai ficar o quê? Desfocada. Ó, uma pessoa normal enxerga esse tipo de luzes, ó, dessa forma. Uma pessoa que tem astigmatismo, ela enxerga desta maneira, ó, como se as luzes estivessem meio que compridas, né? Isso se deve ao quê? Né? O astigmatismo, você vai ter dificuldade tanto para perto quanto para a luz. Isso devido ao quê? Os raios luminosos que são projetados não possuírem foco. Como eles não têm um foco só, ele tem vários focos e aí a imagem fica dessa forma, borrada. Quando a gente estava falando sobre a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, falamos que para corrigir esses problemas de vista são necessários alguns tipos de lentes convexas, cilíndricas, não foi? Côncavas. E aí, mas a gente ficou falando lente para corrigir, mas o que é uma lente? Bom, uma lente é qualquer dispositivo que vai propiciar a refração, ou seja, a mudança de direção
de um feixe de luz. Observe aqui na imagem. Aqui nessa imagem nós temos uma lente e essa parte aqui que é de vermelho são os raios luminosos, ok? Aqui nós temos o foco e aqui nós temos o nosso olho, tá? Então, lembrando, qual é a nossa lente natural? É o cristalino. O cristalino tem a função de que focalizar os raios luminosos. A lente, esse dispositivo lente divergente, convergente, vai ter o que? A mesma função, que é focar os raios luminosos, para que assim a gente consiga, né, ter a projeção da imagem, beleza? Essa é a função da lente, ajudar com o foco, para a gente conseguir enxergar a imagem que a gente está querendo observar. Vamos dar um pequeno resumo sobre o que a gente viu em relação aos problemas de vista, né? A gente viu 3 casos: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, tá? Vamos lembrar, a miopia, a imagem projetada, ela vai ocorrer antes da retina. A hipermetropia, a imagem projetada depois da retina. E o astigmatismo, a imagem, ela é meio projetada na retina, porém, devido os feixes luminosos, os raios luminosos não possuírem um foco, você vai ver meio que borrada, como se ela tivesse meio que se mexendo, tá? Devido ao que? Não ter o foco dos raios luminosos, beleza? E aí nós vimos também que existe o que? Lentes específicas para corrigir cada tipo, né, de problema de vista, né? Nós vimos que para miopia é necessário lentes divergentes, não foi? No caso da hipermetropia, a gente vai utilizar lentes convergentes. E para o astigmatismo, vamos usar lentes esféricas, cilíndricas, né? Beleza? Para que assim ocorra o foco da imagem e a gente consiga visualizar bem. No caso da hipermetropia e da miopia, é para que a imagem projetada seja bem na retina. No caso da miopia, né, que acontece antes da retina, a imagem chega até a retina. E da hipermetropia, que é depois da retina, ela seja formada, o foco forme antes e dessa forma a imagem seja projetada na retina, beleza? E aí aqui eu trouxe para vocês a imagem como uma pessoa normal, míope, a pessoa que tem hipermetropia e a pessoa que tem astigmatismo consegue visualizar a mesma imagem. Uma pessoa normal, que tem uma visão normal, uma pessoa míope, lembrando, os míopes eles enxergam mais nitidamente o quanto mais próximo for a imagem, né? Quanto mais próximo for o objeto e quanto mais distante vai estar desfocado. Aqui, já a hipermetropia é o inverso da miopia. Lembra, hipermetropia é o inverso da miopia. Os objetos, quanto mais distante, mais nítidos estão para a pessoa que tem hipermetropia. E os objetos que estão mais próximos vão estar desfocados. Já o estigmatismo nada mais é do que a união entre miopia e hipermetropia, porque pode estar perto, pode estar longe. De qualquer forma, a imagem vai estar desfocada, ok? Beleza? Miopia enxerga os objetos mais próximos, os mais distantes ficam desfocados.
Hipermetropia, os mais distantes fica mais fácil de visualizar, ficam mais nítidos, e os mais próximos ficam desfocados. E o astigmatismo, todo mundo fica desfocado, seja longe ou seja perto. Bom, galerinha, a gente fica por aqui. Obrigada por assistir. Até a próxima aula. Lê o livro, faça as atividades e dúvidas me pergunte no grupo. Beijos e até a próxima aula. Bye!